Olha, veja só, nós já estamos aqui nos estúdios com a nossa grande advogada Caroline Teixeira. Ela que é presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB e vem trazendo informações importantes, viu? Você, amigo ouvinte, amigo telespectador, vocês profissionais médicos que estão aí acompanhando o Jornal da Xodó, e nós vamos esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Caroline, muito boa tarde. Entrevista. Boa tarde, Vareta. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Xodó e a Xodó FM Jornal. Enfim, primeiramente queria agradecer pelo convite, né? Muito honroso estar aqui conversando um pouquinho com algo que é tão importante para mim, tão caro, que é o direito médico e o direito à saúde. Então, queria agradecer pelo convite e estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Olha, Caroline, a satisfação é toda nossa. É muito importante a gente estar esclarecendo, né, essas questões pontuais da atualidade, principalmente nesta área do direito médico. E você, como presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB, tenho certeza que vem trazendo informações importantes e esclarecedoras. Olha, vamos começar em quem consiste, né, a Comissão de Direito à Saúde da OAB, para que a gente possa já trazer à tona essa primeira informação. Então, Bareta, a Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Sergipe é um braço. Na verdade, as comissões elas atuam para subsidiar a diretoria e o conselho seccional no processo de tomadas de decisão, pareceres, elaboração de pareceres, fomento em algumas pautas específicas relacionadas a determinada área temática, que no meu caso é o direito médico e da saúde. Né? Então, quando existe algum tipo de demanda que o conselho ou a diretoria precise de um aval técnico, precise de um parecer, precise de uma opinião técnica, a comissão, ela atua. Além disso, além de atuar junto à diretoria e conselho, as comissões, participam do braço social da ordem, né? Que é exatamente cumprir, observar, acompanhar aquilo que a Constituição traz e o próprio papel social da ordem, que é zelar pelos direitos e garantias do cidadão. É um tema que vem em crescente, né, doutora Carol? Sem sombra de dúvidas, tanto na área do direito médico quanto na área do direito da saúde. As demandas relacionadas à saúde, isso envolvem tanto ações que demandem operadoras de saúde, o SUS, médicos, elas cresceram absurdamente nos últimos anos. A gente pode falar em números superiores a 150% no número de judicializações. Então, há uma preservação do direito por parte do próprio médico e da vítima, é isso? Sim, sem sombra de dúvidas. Você tem várias áreas de atuação, né? Você tem profissionais, e isso tanto... Não só da vítima, perdão, do paciente. Do paciente, isso é. No caso, você tem a própria Defensoria Pública, que atua também nessas áreas de saúde, quando o assunto é atenção voltada ao paciente especificamente. Você tem os advogados, né, que atuam também, seja em prol, na defesa de eventual profissional médico, porque a gente não está falando também apenas de profissional médico, a gente fala de odontólogos, a gente fala de profissionais de saúde como dentro um da todo. Área da saúde, né? A gente tem a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal, a responsabilidade ética desses profissionais. Então, acabou surgindo várias áreas de atuação quando a gente fala da saúde e do direito médico em si. Né? Olha, a Comissão de Saúde da OAB advoga em prol de pacientes, hospitais médicos ou planos de saúde. A comissão, né, em si, ela não atua no contexto individual. Certo. Né? Ela atua num contexto coletivo. Como eu disse, tanto para subsidiar, estar ali apoiando, assessorando a diretoria e o conselho seccional. E quando vem demandas de interesse coletivo, porque aí a gente está dentro da questão social mesmo da ordem, a comissão atua. Né? Do ano passado, que foi quando iniciou a gestão, até esse ano, a gente tem acompanhado inúmeras temáticas relevantes, tanto relacionadas ao direito médico, quanto relacionadas ao direito à saúde em si, à saúde pública, especialmente aqui no nosso estado. Em que a senhora se atenta a esse crescimento, essa procura, esse aumento, né, não só por parte dos médicos, né, não só dos médicos, como odontólogos, como a senhora falou, dentro da área de saúde, quanto dos pacientes? É que a senhora entende esse aumento, essa procura
dentro desta área? Eu acredito que existem vários fatores. Existe o amplo acesso ao Poder Judiciário. Certo. A gente ainda vive uma sociedade do litígio. As pessoas acham que só vão resolver as coisas através de uma judicialização. Certo. Apesar de hoje até o próprio CNJ buscar mecanismos de solução amigável, como a mediação, né? Mas as pessoas ainda acreditam que a judicialização é o principal caminho. Existe também o crescente aumento de número de pacientes que migraram de planos de saúde para o Sistema Único de Saúde. Então, isso, consequentemente, também aumentam as demandas de judicialização contra, seja operadoras, seja o próprio SUS, Estado, município, União, para ter acesso a ações e serviços de saúde, seja porque no momento de se discutir como a judicialização aumentou, os profissionais também da saúde têm uma preocupação maior com relação a uma eventual demanda, então tem buscado também uma assessoria para que possa estar ali acompanhando e orientando no seu labor, no seu dia a dia. Olha, inclusive, né, um ouvinte telespectadora, a Maria Clara, ela pergunta: doutora, tenho um plano familiar. A senhora até acabou de pontuar isso. E meu esposo era o titular e ele faleceu. Preciso fazer uma cirurgia e meu plano foi cancelado. Entrando na justiça, tenho a possibilidade de conseguir? Então, o Poder Judiciário vem reconhecendo que em casos de plano familiar, quando o titular falece, é possível sim que os seus herdeiros eles permaneçam fazendo a utilização do plano de saúde. Possivelmente ela terá, na verdade, que buscar o auxílio do Poder Judiciário. E aí, dentro das condições dela, ela procura o auxílio de um advogado, da própria Defensoria Pública, que vai estar passando as informações. Encaminhá-la, né? Exatamente. Olha, recentemente a senhora e a comissão estiveram no setor de oncologia do USE. Como está a prestação de serviço via SUS do ponto de vista jurídico? Importante essa pergunta, viu? Então, nós fizemos, na verdade, algumas visitas. Com relação à oncologia, nós visitamos o setor de oncologia do USE, visitamos o setor de oncologia do Hospital de Cirurgia, visitamos as várias pediatrias do estado. Então, houveram pautas prioritárias nesses últimos meses. E a gente entendeu que hoje, inclusive, uma que a gente está rememorando, infelizmente, algo que a gente viu lá atrás, é a questão da pediatria. Com relação especificamente à oncologia, identificamos os serviços bem estruturados, né? Mas alguns pontos que precisam de um aprimoramento por parte dos serviços públicos, né? Dentro do desenho, daquilo que o próprio Ministério da Saúde preconiza para que instituições habilitadas em alta complexidade, como na oncologia, elas prestem um serviço aos usuários do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, esse trabalho que a instituição OAB faz, né? Ligando e acompanhando, de fato, de perto as ações do poder público. Olha só, outra pergunta aqui do Rodrigo Alves, lá do morador do Augusto Franco. Desde já agradeço a audiência. Olha só, depois da pandemia, as pessoas estão mais atentas aos seus direitos? E aí? Eu não acredito que apenas depois da pandemia, certo, né? A gente já vem num processo de acesso à informação muito maior. Então, as pessoas... Isso daqui uma ferramenta, né? A gente fala até quando conversa com colegas, o Dr. Google. As pessoas hoje, elas buscam informação, né? Então, elas querem, obviamente, e até saber experiências pelas quais passaram. Exatamente. Né? Então, elas têm essa sede de informação, têm uma sede de conhecer seus direitos. Recentemente, inclusive, a gente fez algumas pessoas até não sabiam, em Sergipe existe uma lei estadual que trata sobre a semana de conscientização sobre de informação dos direitos dos pacientes com câncer. O Estado deveria ter uma agenda. Durante uma semana, eles teriam prioridade. No mês de fevereiro ou de abril, o Estado de Sergipe deveria desenvolver ações para levar até as pessoas com câncer informações de como acessar eventuais benefícios, como, por exemplo, a isenção do IPVA. Então, deveriam haver ações nesse sentido. Isso. Nós assumimos, de certa forma, esse papel. Seria uma semana específica, né, doutora Carolina? Para que eles pudessem orientar, disponibilizar conhecimentos. Isso. Há 20 dias atrás, em torno de 20 dias atrás, nós estivemos na AMO e realizamos a comissão, né? Realizou um momento
com os pacientes ali acolhidos, exatamente para tratar sobre esses direitos, informar, esclarecer o que é que eles têm efetivamente que pleitear, como pleitear, porque esse, inclusive, é o nosso papel social, né? O papel social da comissão e, consequentemente, da muito OAB. Importante. E quem tem dúvida pode ir até a OAB claro, também, né? Pode se deslocar até lá, buscar, né, esse conhecimento. A gente tem ouvidoria, inclusive. Ouvidoria, né? Olha, vocês visitam sempre os hospitais, mas uma pergunta aqui da dona Maria Angélica, ela é moradora do Siqueira Campos, ela coloca aqui, olha, vocês visitam sempre os hospitais ou precisamos denunciar? Onde podemos denunciar? Olha aí, tá vendo? Então, olha a ouvidoria aí da OAB, né? Tem todo esse papel social também importante, né? Sem sombra de dúvidas, Bareta. A nossa ouvidoria tem esse papel, né, de receber eventual demanda da sociedade para que a gente possa estar contribuindo, né? Porque a gente não busca um trabalho de procurar culpados, né? Na verdade, é contribuir com o sistema, contribuir com o aprimoramento, contribuir com a ampliação do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde a ações e serviços públicos que são, na verdade, um direito constitucional, né? Então, a gente busca esse amparar, papel. Né? Amparar também, né? Esclarecer, mostrar, encaminhar. Sim, é muito importante. Às vezes até orientar mesmo. Né? Esse trabalho social da OAB é muito importante, através das suas comissões. Olha, mais uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, lá do Orlandanta, a dona Laura, ela pergunta assim, olha, inclusive está com um filho nessa situação. Meu filho está internado há um mês, esperando por cirurgia no USE. Quase um mês esperando por uma cirurgia no USE. Podemos denunciar também esse tipo de situação? Como é que ela pode prosseguir, né, com isso? Se ela tende, né, a poder levantar uma denúncia, fazer um apelo, né? Então, Bareta, como eu coloquei, a OAB ela não atua de maneira individual, né? Então, que fique claro, a gente não pode pegar um problema individual e buscar a solução. Quando essas demandas chegam para a gente, a nossa grande preocupação é que toda a coletividade não esteja passando por esse mesmo problema. Isso. E evitar e buscar soluções junto com gestores de como resolver. Como minimizar exatamente, isso. Exatamente. Então, o objetivo é mais esse, mas a ouvidoria também está aberta para receber esse tipo de demanda, assim, sem dificuldade alguma. Então, a gente agradece mais uma vez a dona Laura Aguiar por esta pergunta. Realmente é uma situação muito complicada. Às vezes as pessoas já não sabem a quem recorrer e aí acabam, né, gerando esse tipo de conflito. Olha só, pleitos como valorização da carreira no setor da saúde, desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao sistema de saúde, também compõem o campo de atuação da comissão? Nós acreditamos que um SUS forte, políticas públicas efetivas, elas só se dão através de investimento. Seja investimento em pessoal, seja investimento em estrutura mesmo, para que essas pessoas, elas tenham condições dignas de trabalho e, consequentemente, de prestar um melhor serviço à população. Então, esse tipo de demanda, obviamente, né, claro, não tivemos nenhuma demanda nesse sentido, mas é uma preocupação, sim, para a ordem, porque, obviamente, isso reverbera na assistência, né, no cuidado. Precisa ter essa atenção também, não só, claro, de fato, com os pacientes que estão ali naquela situação difícil, mas também com os profissionais, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Você falou uma frase importantíssima, esse trabalho atuando, preservando as condições de trabalho, auxiliando, você acaba prestando um serviço de melhor qualidade. Sim, né? E compreender que é algo muito complexo. Não dá também para defender apenas o pleito e não defender uma estrutura que receba esse pleito e que torne ele viável, né? Então, existem algumas outras demandas que, eventualmente, com implementação de pisos, de uma atuação em prol das categorias de saúde, também precisa de um olhar, né, por parte dos gestores, para que todo o sistema ele funcione. Né? Olha, também a dona Maria do Socorro, ela pergunta assim, como podemos entrar em contato com a ouvidoria? Olha aí. A ouvidoria da OAB pelo site, o próprio site da OAB, se eu não me engano, tem um e-mail, né? E tem também um número para contato. Então ela acessa o site, isso. Lá vai ter a Feirão de Colchões. E vai poder acompanhar e, claro, né, tirar as dúvidas é porque às vezes as pessoas ficam sem saber a quem recorrer. Né? Então, agradecendo mais uma vez a dona Maria do Socorro.
Então esse papel importante e social da OAB ameniza muito e orienta muitas pessoas. Então a gente precisa estar sempre trazendo aqui os canais, né, de acesso à OAB para que as pessoas possam ali estarem sendo amparadas pela ordem, que é muito importante. Olha, agora já são 13h01, nós vamos ao intervalo comercial. No retorno a gente volta com mais algumas perguntas, né, em rede para todo o estado de Sergipe e além fronteiras, e você também pode continuar conosco, viu? Deve continuar conosco acompanhando, você está observando algumas perguntas importantes e as dúvidas de algumas pessoas pode ser a sua também, né? E você pode interagir conosco, como a sua dúvida pode ser tirada de outro ouvinte e telespectador. Então não saia daí, através do Zap, o Xodozap 999939605, você pergunta, nossa amiga Valquíria aqui vai recebendo essa demanda e a gente vai encaminhando aqui para a doutora Caroline Teixeira, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB. Então, não sai daí porque o Jornal da Xodó, seu canhão de informações, retorna já. Agora 13h07, mais uma vez, boa tarde a todos, já estamos em rede para todo o estado de Sergipe e além fronteiras. Alô, você, Nossa Senhora da Glória, na 88.5, ligado aqui no Bareta Filho, na Valquíria Miron, no Vilas Boas e todo o Jornal da Xodó. Alô, você no bairro São Francisco, na 102.9, muito obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Tobias Barreto, na 520 AM, acompanhando o seu jornal, o Canhão de Informações. Alô, seu Albertino, lá em Cristinápolis, na 90.7, e aqui na capital 89.9, a maior equipe na capital e no interior do estado. E por falar em equipe, eu já chego dando boa tarde a ele, meu amigo Robson Martins, direto de Propriá, que também tem perguntas, né, vai interagir com a nossa entrevistada, a doutora Carolina Teixeira, e vai trazer à tona aí informações importantíssimas para os nossos ouvintes e telespectadores aí do Baixo São Francisco e além fronteiras. Muito boa tarde, meu caríssimo, é isso, Valquíria? Caríssimo, né? Caríssimo Robson Martins. Caríssimo Robson Martins. É bom quando o Baretão pergunta, ele fica todo vermelho, viu, também, viu? Olha lá. Muito obrigado, muito boa tarde. A Valquíria fala e... Seus olhos brilham, eu fico aqui acompanhando. Fica vermelho, ele. Fica vermelho, viu? Muito boa tarde, meus caríssimos Bareta Filho, Valquíria Miron, meu caríssimo Daniel Vilas Boas e a nossa convidada participando com a gente aqui do nosso Jornal da Xodó em rede. E receba, inclusive, um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. E a minha pergunta a doutora seguinte, Carolina já está aqui acompanhando, viu? Doutora Caroline, forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco, viu, doutora Caroline? E a minha pergunta é a seguinte: os hospitais regionais, como por exemplo, o daqui, do município de Propriá, estão no radar dessa comissão? Afinal, todos os dias recebemos demanda, inclusive aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes da região do Baixo São Francisco. Né? É um prazer estar falando com todos vocês. Então, a comissão ela atua por demanda, né? Recentemente estava até conversando aqui com o Bareta e com a Valquíria sobre uma visita que nós fizemos recentemente ao Regional de Lagarto, né, para acompanhar a questão da pediatria, que mais uma vez ela se repete um pouco aqui no nosso estado, o que é triste, né? Então, quando existem demandas específicas, a gente acompanha, sim, a gente faz a visita em loco para que possa compreender tanto a realidade da região, né, como as dificuldades que os municípios, até porque inclusive a ordem ela tem as regionais, né? A gente tem a regional de Propriá, tem a regional de Glória. Então a gente inclusive atua em conjunto e com o apoio dos presidentes de regionais, até para conhecer a realidade de cada município e o que é que aquela população está sofrendo e como a gente eventualmente poderia contribuir. Isso aí, né, Robson? Parabéns, né, pela pergunta, muito esclarecedora, principalmente para toda a nossa região. Os hospitais regionais, né, estão sempre ali atendendo a demanda da população de toda a região, né, isso é muito importante e esclarecedor. Daqui a pouco, Aparecido Santana também, né, interage conosco através da capital do sertão, lá
em Nossa Senhora da Glória, na 88.5, né? Daqui a pouco tem mais perguntas. Doutor, a gente vem acompanhando também, né, que boa parte dos médicos, eles vêm trabalhando com o seguro médico, né? Um seguro, né, de responsabilidade por eventual problema que venha a acontecer. O porquê também desse aumento, dessas demandas? Então, Bareta, com relação ao seguro de responsabilidade civil, exatamente em razão do crescente número de judicializações, né? Certo. As pessoas têm buscado. Eles estão se resguardando também, assim? Do ponto de vista profissional, sim, eles têm medo, né? Isso. Hoje a gente tratou há pouco da questão do acesso à informação, de busca por direitos. Então as pessoas, elas estão sedentas por informações e às vezes acreditam que foram alvo ou passaram por algum tipo de erro. Né? Procedimento que não foi aprovado. Exatamente. Né? E aí aciona esse profissional. Isso tem crescido. Então, também, consequentemente, tem crescido. Esse profissional, seja ele médico, odontólogo, dentro da área de saúde, vários profissionais de saúde acabam também por se resguardar. Sim, cada profissional de saúde, inclusive, ele tem um conselho. Certo. E cada profissional, ele pode responder em todas as esferas. Ele pode responder eticamente junto ao seu conselho de classe. Certo. No caso do médico, é o CRM. No caso do enfermeiro, é o COREM. Isso. Então, esses profissionais, eles podem responder um processo ético junto aos seus conselhos de classe, como podem eventualmente responder a um processo cível, onde ele vai ter que, se eventualmente for condenado, pagar algum tipo de indenização para um paciente, e até mesmo um processo criminal, né? Se a família entender que houve algum tipo de crime, lesão corporal, homicídio, um procedimento, enfim, que deixou lesionado. Exatamente. Então, os profissionais de saúde, eles podem ser responsabilizados nessas 3 esferas. Certo. E a gente acredita que exatamente por isso existe uma preocupação também, né, dos profissionais de saúde com relação a uma assessoria jurídica, com relação até mesmo ao seguro, à contratação de seguros. A gente diz que os médicos mais novos, eles já saem um pouco com essa preocupação. Então, está se gerando uma cultura mesmo de se preocupar, né, de você ter um preventivo. Preservar, né? Exatamente. É muito importante, a gente vem acompanhando essa tendência que vem aumentando muito dentro da área de saúde. Olha, do Robson Martins, né, lá na 102.9, nós já vamos a Nossa Senhora da Glória. Nosso amigo Aparecido Santana, na 88.5, já está lá nos estúdios, e também tem mais perguntas aí para a doutora Carolina Teixeira. É isso, Aparecido, mais uma vez, meu amigo, muito boa tarde. Excelente tarde mais uma vez para você, Bareta Filho, para a Valquíria Miron, para a doutora Carolina, para todos que acompanham. Doutora, a gente tem aí o nosso Sistema Único de Saúde criado junto com a Constituição de 1988, mas infelizmente ele não atende adequadamente o cidadão. Aqui nessa região do Sertão Nosso, a gente tem aqui vários municípios que sequer oferecem, por exemplo, o atendimento médico. E ainda aquele número de pessoas que saem toda semana para buscar atendimentos praticamente básicos que poderiam ser oferecidos nesses municípios, indo para a capital sergipana, às vezes nem o transporte adequado esses municípios já oferecem. O que o cidadão pode fazer numa situação como esta? Boa tarde, Aparecido, boa tarde a todos os ouvintes de Nossa Senhora da Glória. A gente sabe, né, que um dos princípios do SUS, inclusive, é a universalidade, ou seja, o SUS é para todos e o acesso é gratuito. Só que a gente também sabe que as demandas da população, elas são imensuráveis, mas os recursos, eles são mensuráveis. Mas cabe ao gestor, inclusive, priorizar quais ações e serviços ele irá ofertar para a sua população ou referenciar para que outros municípios eles executem através do aporte de recursos financeiros num modelo de contratação de referência. Quando a gente vê que a população está tendo dificuldade em acessar determinado tipo de ação ou serviço, eu não vislumbro outro caminho que não seja buscar o próprio Poder Judiciário, que infelizmente a gente está falando constantemente do ativismo judicial, mas é o local, infelizmente, onde as pessoas às vezes estão conseguindo efetivar direitos básicos, né, como a saúde. Então, Glória, existe o Ministério Público, existe Defensoria Pública, existe os advogados, obviamente, se a pessoa tiver condições de arcar com esse custo. Então, a gente tem acessos, tem portas onde esse usuário ele pode bater, né? Isso.
facilitado, de certa forma, sem né? sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E a demanda, principalmente nessa região, né, Aparecido? Uma região cresce a cada dia, né? E a gente se depara com situações aí muito difíceis, né? Principalmente para alguma boa parte da população, não é isso, meu amigo? É verdade. Aqui, por exemplo, dessa região do Sertão aqui, ônibus saem todos os dias de vários municípios levando paciente para a capital sergipana. E os próprios municípios, na atenção básica, às vezes você não encontra ali a marcação de exame. Sem falar, né, por exemplo, a gente aqui participa, né, de diversas mensagens que o ouvinte manda, né, solicitando recursos, apoio para a realização de cirurgias, né, procedimentos que poderiam ser custeados pelo Estado. Enfim, é uma deficiência muito grande da saúde aqui para essas pessoas dessa região. Sem sombra de dúvidas, especialmente agora depois do contexto da pandemia, né, onde quando você fala de cirurgia, de exames eletivos, infelizmente houve um represamento porque a prioridade era cuidar dos doentes que estavam acometidos com a Covid. Então a gente ficou aí com um delay de 2 anos. Então imagina uma fila de 2 anos e é compreensível que hoje essa fila esteja grande, mas aí cabe também chamar os gestores para exercer o seu papel de, precisa alocar recurso, tem que priorizar essa linha do cuidado, tem que focar nas cirurgias eletivas, nos exames eletivos. Né? Não pode esperar muito. Exatamente, né? Exatamente. Olha, um tema muito relevante, viu? E rendendo muitas perguntas aqui. Presença da doutora Carolina Teixeira. Olha só, o Carlos Souza, ele coloca aqui: nunca entendi por que pago plano de saúde caro e em caso de cirurgia tenho que pagar um anestesista. Isso não pode mudar, doutora? Você acredita que eu recebi essa mesma pergunta hoje pela manhã de uma amiga? Então o anestesista é por fora, né, rapaz? Coitado, ele já tá ali naquele sacrifício danado. Na verdade, tudo vai depender da forma como você contratou o seu plano de saúde. A cobertura, né? Exatamente. Você tem planos que o beneficiário, ele arca com o custo, né? Os ditos planos com coparticipação. Né? Exatamente. Isso, então, tudo vai depender da forma como você firmou o seu contrato com a operadora de plano de saúde, que nesse contexto pós-pandemia e de aumento de vários custos, a tendência, inclusive ontem, o presidente da ANS já falou que o reajuste vai se dar de acordo com o que os planos apresentarem Então é algo muito preocupante para nós, consumidores. Rapaz, aí dói no bolso, viu? Vai doer muito, infelizmente. Essa é uma realidade. Mas olha, é um tema muito importante, um tema muito abrangente, mas o tempo, infelizmente, é um tempo curto, né? Mas a gente agradece, em nome de todos que fazem a Rede Xodó de Comunicação, o Jornal da Xodó, a participação da doutora Carolina Teixeira, a simpatia, as pessoas aqui interagindo. Esse é o papel da nossa emissora, esclarecer, tirar suas dúvidas e informar, né? Pela qual aí você possa estar passando por esta necessidade e acabou aí por resolver ou minimizar o seu problema. Então, Carolina, muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo espaço, Bareta, Valquíria, a todos que fazem aqui a Xodó. E estamos à disposição, né? A OAB, cumprindo com o seu papel social, está totalmente disponível para receber as demandas da população, para esclarecer. Às vezes a população não é uma dúvida básica, né? Caminhos, portas de acesso, enfim. Então as portas aqui da OAB, da instituição, estarão abertas, sempre abertas. Sem sombra de dúvidas. Você pode acessar o site, lá vai ter os encaminhamentos e eu tenho certeza que irá lhe ajudar muito e esclarecer e tirar as suas dúvidas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Né? Permaneça aqui no estúdio conosco, que nós já vamos acionar Alex Carvalho, lá direto da Alese, né? Com mais informações, é o foguetinho de informações e não para e deixando você, amigo ouvinte, telespectador fiel, ligado no Jornal da Xodó.